Alô, amigos. Hoje o nosso comentário será sobre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Nós já tivemos oportunidade de comentar aqui que o cérebro é dividido entre duas áreas, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e que no meio tem uma glândula chamada amígdala, que não é da garganta, é do cérebro, e que processa essa transição entre os dois hemisférios cerebrais. Na neurociência, isso é fundamental, o entendimento disso. O hemisfério esquerdo cuida literalmente de uma área da sua vida. Tudo que é relacionado a ter, imediatista, racional, lógico, linear, já comentamos sobre isso. E o hemisfério direito é que está relacionado ao ser, à sensibilidade, à percepção, à intuição e assim por diante, também já comentamos sobre isso. Hoje nós queremos informar que o hemisfério esquerdo é chamado de sistema nervoso simpático. O hemisfério direito é chamado de sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que se preocupa com a enorme quantidade de informações que nós processamos no dia a dia. Desde a hora que nós acordamos até na hora que nós dormimos, o tempo todo é número, pressão, estatística, tempo, produtividade, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. Adicionado a isso, mais as preocupações, muitas vezes de ordem emocional, muitas vezes de ordem financeira, ou de qualquer outra situação que nós estejamos atravessando, nós começamos a martelar todas essas informações e essas informações vão sendo processadas e nós temos uma sobrecarga no sistema nervoso simpático, que é o hemisfério esquerdo. E o que é que nós podemos fazer para compensar isso? Investir no sistema nervoso parasimpático, que é direito do cérebro, que é a área do lazer, do prazer, da música, da boa leitura, do passeio, do relaxamento, da família, do namoro, do afeto, enfim, tudo aquilo que está relacionado a um processo que não muito tempo achavam que não era tão importante assim. No entanto, é o que dá o equilíbrio. O hemisfério esquerdo tendo sobrecarga e o hemisfério direito não sendo valorizado, isso cria uma descompensação. Essa descompensação pode muitas vezes gerar vários sintomas. Ansiedade, alteração de sono, alteração de apetite, perda de memória, taquicardia, acidez estomacal, uma série de situações que, inclusive, podem estar vinculadas ao estresse. Da mesma forma que pode, inclusive, também gerar um processo a caminho da depressão. Por isso que quando se vai ao médico e ele pede um exame, e está nesse exame todo aquele processo de linhas subindo e descendo, no exame eletroencefalograma, por exemplo, que é o mais primitivo aí para poder se entender essa realidade, porque hoje já tem exames muito mais sofisticados, mas dentro desse, que é o mais simples, o médico observa subindo e descendo aquelas pulsações mentais, os ciclos mentais. Por isso que ele vai te dar um medicamento normalmente alopático, em que esse medicamento chamado beta-bloqueador, pode olhar na tua receita, aqueles que tomam tarja vermelha e tarja preta, para essa realidade, vai ver que na bula está escrito beta-bloqueador, porque o excesso de preocupação do hemisfério esquerdo leva você a um estado beta, que é um ciclo mental muito alto. Por isso que se chama beta-bloqueador. O medicamento que você toma vai lá e bloqueia o seu estado beta até que você possa mudar o seu comportamento e buscar um equilíbrio nesse sentido. Por exemplo, por isso que é muito comum você ir ao médico, o médico fala, vou te dar uns dias de licença, ou fala, tira umas férias, ou fala, vai pescar,
ou fala, vai caminhar descalço numa terra, ou diz para você, você tem que arrumar uma forma de relaxar. O que ele está tentando dizer é o seguinte: teu hemisfério esquerdo do cérebro está sobrecarregado e o que eu estou te orientando é um investimento no hemisfério direito do cérebro, que aí o ciclo mental baixa. Então, do mesmo jeito que o hemisfério esquerdo é estado beta, um ciclo mental alto, aquelas pessoas que conseguem administrar o hemisfério direito do cérebro são estado alfa. E é interessante entender isso por um detalhe: é muito difícil você fazer uma organização, um planejamento em estado beta, hemisfério esquerdo do cérebro. Normalmente você precisa estar em estado alfa para poder você analisar, refletir, fazer uma programação, uma pauta em que você possa, com equilíbrio, seguir aquilo. Vamos dar um exemplo prático. O pai chega em casa, está sentado numa mesa, fechando um orçamento, qualquer coisa dessa natureza, e vai um filho perturbá-lo, a mãe diz, não mexa com seu pai agora, teu pai precisa de tranquilidade, precisa de paz agora. Ele está fazendo algo que ele não pode. O que ela está tentando dizer é o seguinte: ele está mexendo com muitos números, ele está ali tentando fechar um orçamento de alguma natureza, pode ser familiar ou de outra natureza, e qualquer perturbação ali vai dificultar a concentração dele ainda mais. Vou dar um último exemplo, para não se prolongar no áudio, porque isso dá uma hora de conversa. Mas vou dar um último exemplo. O aluno estuda em estado alfa, hemisfério direito do cérebro. Tranquilo, não tem pressão, ele foi lá, estudou, sabe tudo para a prova ou para o vestibular ou alguma coisa que vá avaliar o seu conhecimento. Quando chega na hora da prova ou do vestibular, dá um branco. Dá um branco e ele não consegue responder todas aquelas perguntas. Quando sai lá fora, que ele relaxa novamente, ele fala, meu Deus, isso aqui eu sabia, como é que eu não me lembrei na hora? Isso aqui eu também sabia, como é que eu não respondo? Porque ele estudou em estado alfa, que é um ciclo mental baixo, que é onde está a armazenagem da nossa memorização. Por isso que a pessoa em estado beta alto, ele perde a capacidade de memorização. Inclusive, se você insistir muito em sobrecarregar seu hemisfério esquerdo do cérebro, seu estado beta, você pode queimar o hipocampo, que é o campo da memória no cérebro. E depois precisa desenvolver dendrites, que é uma palavra grega, que quer dizer galhos, porque as dendrites, que são terminações que vão crescendo, vão criando novamente capacidade de armazenar aquilo que o hipocampo já não pode fazer mais, porque queimou. Então, essa realidade toda, ela está vinculada diretamente ao sistema nervoso simpático e ao sistema nervoso parasimpático. Eu, inclusive, muitas vezes sou chamado para, antes de vestibular, antes das provas, preparando o aluno para poder fazer as suas provas, me chamam para dar uma palestra para explicar como ele pode trabalhar melhor o seu processo cerebral para que na hora da prova ele tenha uma capacidade muito maior de lembrar o que ele estudou, né? Agora eu gostaria de fazer uma observação aos nossos amigos. Nós estamos com um canal no YouTube. Além de termos um canal no WhatsApp, que é esse que você está recebendo, nós temos um canal também no YouTube. Lá no YouTube, além de nós termos esse comentário do áudio, nós temos sempre um slide relativo àquilo que nós comentamos em áudio. Está lá. Entre no YouTube e inscreva-se, né? Luiz Antônio, professor Farol, está lá o link, que se você também tiver interesse, só nos pedir, nós mandamos o link para você. Você clica e entra lá. E lá também estão todos os nossos comentários anteriores. E se você entrar no nosso site, www.farol-rh.com.br, também está lá o link para você acessar e também está o farol do dia para que você possa se aproveitar de todas essas informações que nós estamos passando. Para concluir, nós recebemos um pedido de um amigo nosso lá de Três Etilhas, Santa Catarina, para comentar a respeito
do processo psicossomático entre o câncer de mama e esta relação das preocupações e de todas essas realidades que nós temos, se existe algum vínculo dessa natureza. Com muito cuidado e muita sutileza, porque sabemos como isso é delicado, nós vamos sim fazer um áudio comentando isso a respeito da realidade que a ciência já levantou de muitos casos de câncer de mama estar relacionado a processos emocionais. Um grande abraço e até amanhã.